Hoje o nosso tema é a questão da Frente Popular e especificamente nosso tema aí a vitória do Lula, que tem a ver com essa situação. Eu queria que você começasse fazendo para a gente uma pequena explicação, né? O que foi a vitória da Frente Popular Francesa de 1936? O que era isso, essa coligação eleitoral e quais foram os efeitos, né, dessa vitória em 36 na França? Bom, nós temos, na realidade, são dois casos, né, que eu acho que vale a pena comparar. Nós temos a França, que foi a primeira vitória da chamada Frente Popular, e depois nós tivemos a vitória da Frente Popular na Espanha, né? As duas têm características comuns e têm características também comuns com a situação brasileira, né? Por exemplo, o que chama muito a atenção, em primeiro lugar, é que a vitória da Frente Popular veio depois de um susto, no caso francês, né, com a extrema-direita, que unificou toda a esquerda, né, e, no caso espanhol, veio depois de um governo de direita muito repressivo. Quer dizer, as duas situações são parecidas com a do Brasil nesse sentido, né? Logicamente que nós temos outra coisa que também é parecida, é o seguinte: a extrema-direita fascista, né, impulsionada diretamente pela Itália e pela Alemanha, se desenvolvia na Europa inteira, no mundo inteiro, na realidade. Também é uma característica parecida, porque é um movimento de extrema-direita internacional, né, do qual o bolsonarismo é parte. Uma outra coisa que também é muito semelhante é que os partidos burgueses mais tradicionais, né, no caso da França, o Partido Radical, e no caso da Espanha, o Partido Republicano, eles haviam sido completamente esmagados, ou completamente, eles estavam na França, o Partido Radical estava numa crise muito grande, e na Espanha tinha sido completamente varrido do mapa, devido à sua política, né, de ataque às condições de vida da classe operária. Os dois partidos estavam sendo superados por agrupamentos mais caracteristicamente de esquerda, de direita, perdão. Então, quer dizer, nós temos todas essas coincidências, né, que permitem, né, fazer uma analogia entre os três casos, o caso brasileiro atual e os dois casos. No Brasil, nós temos governo Bolsonaro, ascensão da extrema-direita, nós temos aí a crise dos partidos de direita tradicionais, PSDB, MDB, etc., e o ascenso da esquerda, né? Bom, então, essas são as questões onde a gente vê uma certa semelhança. Há diferenças também que eu acho que é importante ressaltar, né? Por exemplo, a situação em 1936 não era apenas uma situação contra-revolucionária, né? Havia um embate entre a extrema-direita e a classe trabalhadora de ambos os países. Na França, né, foi a classe operária que se levantou contra a extrema-direita. E vamos contar um pouquinho da história. Em 1934, quer dizer, um ano depois da vitória de Hitler na Alemanha, a extrema-direita francesa tentou uma tomada de força do parlamento francês. Acabou sendo duramente reprimida pela burguesia, mas não foi derrotada, né? O Partido Comunista Francês, algumas das suas organizações chegaram a participar dessa manifestação da extrema-direita. Eles estavam naquela famosa política do terceiro período em que a social-democracia era o pior inimigo da classe operária, segundo Stalin.
A classe operária, no entanto, não estava nessa política, né? Há uma greve geral na França, um esboço de greve geral, onde a classe operária coloca o fascismo na defensiva e praticamente obriga os partidos de esquerda a se unificarem. Só que Stalin dá a essa tendência à unificação um viés oportunista e direitista. Ele chama o principal partido da burguesia imperialista francesa para fazer parte da Frente Popular. Ao invés de fazer uma frente de esquerda, uma frente operária, ele monta uma frente com a participação da burguesia. Assim como aconteceu no Brasil, essa burguesia que já estava capengando, ela acaba sendo meio que resgatada pela Frente Popular, né? Trotsky, por exemplo, condena o fato de que candidatos comunistas e socialistas abriam mão das suas candidaturas pelos candidatos do Partido Radical, né? Então, a Frente Popular estava resgatando esse setor da burguesia diretamente. No Brasil, a gente vê a tentativa de resgatar figuras totalmente falidas, Alckmin, Simone Tebet, etc. e tal, né? O PT chamou a votar no Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, chamou a votar no Riedel, no Mato Grosso do Sul, esse tipo de coisa, né? Uma tentativa de resgatar essas monstruosidades políticas aí. Bom, logicamente que uma característica é que o PT, assim como o Partido Socialista e o Partido Comunista na época, fizeram uma frente eleitoral com os setores falidos da burguesia. No caso espanhol, isso é ainda mais dramático, né? Trotsky chama a atenção para o seguinte, que a Frente Popular espanhola, ela não é propriamente uma frente com a burguesia. Então, ele cunha a expressão, que ficou famosa, de uma frente com a sombra da burguesia. Quer dizer, políticos burgueses, né? Mas sem burguesia. A burguesia se agrupou totalmente do outro lado, né? No caso espanhol, a Frente Popular ganha as eleições e, quase que imediatamente, a direita fascista lança um golpe militar. Esse também é um ingrediente que a gente deve introduzir na situação política brasileira. A possibilidade de golpe contra o governo do PT é uma possibilidade real, né? Veja que muita gente fala assim, não vai ter golpe, porque o PT está aliado com a burguesia. Mas na Espanha, a esquerda estava aliada com a burguesia também. Quando há o golpe, a classe operária se levanta e freia o golpe nas principais regiões industriais do país. O golpe só é vitorioso numa parte da Espanha agrária. Então, por exemplo, na Catalunha o golpe fracassa, que era uma das principais regiões industriais da Espanha na época, até hoje é assim, e o golpe fracassa também no País Vasco. O País Vasco é também uma grande região industrial e fracassa na capital, em Madrid, né? E aí se inicia uma guerra civil. Na França, o que acontece é uma coisa bem diferente. Não há tentativa de golpe, né? Até porque a direita já tinha sido colocada na defensiva. O que há é uma explosiva greve geral da classe operária, que não é uma mera greve, mas uma verdadeira revolução, com a ocupação de mais de 10 mil fábricas pelos operários, né? Praticamente cria-se uma situação em que, se os partidos de esquerda tivessem decisão política de tomar o poder, teriam tomado o poder. No entanto, os partidos de esquerda se lançam aí a conter a greve, né? De comum acordo com a burguesia, eles lançam um programa de reformas, reformas importantes. Por exemplo, pela primeira vez é introduzida na legislação trabalhista o direito às férias, né? E com isso daí, e com muita pressão desses partidos, a greve é contida. No Brasil, nós temos vários desses elementos. Tentativa de golpe,
crescimento da direita, aliança da esquerda com a burguesia, ou a gente poderia até dizer com a sombra da burguesia, porque a gente viu na eleição que esse pessoal não acrescentou nada na campanha eleitoral do PT. Eles estão procurando se reabilitar aí diante da situação, né? Uma mobilização operária que, logicamente, não foi tão importante quanto até o momento, né? Não foi uma mobilização tão importante como em 1936, mas a gente viu que a campanha eleitoral do PT foi um princípio de mobilização popular mais ampla, né? Principalmente no segundo turno. No segundo turno, o Lula tomou a decisão de que ele precisava ganhar a eleição de qualquer jeito, chutou para cima os atos puramente decorativos que o PT fez no primeiro turno, correu no meio do povo, foi nas periferias, né? Fez uma série de propostas concretas para melhorar as condições dos trabalhadores e conseguiu uma mobilização muito importante. E, logicamente, não há dúvida nenhuma, ninguém pode ter dúvida, né, de que a situação política tende a recrudescer. O Bolsonaro tem uma posição forte no Congresso. A direita tem uma posição forte. Quer dizer, não vai haver um período de tranquilidade, né? Vai haver muita crise, é isso que vai acontecer. Então, eu acho que nós temos uma analogia importante, né? Qual que é a importância de fazer uma analogia? A analogia permite compreender a situação através da compreensão dos padrões semelhantes que existem em cada caso, né? E, portanto, essa analogia com as frentes populares ela é bem justificada. Eu acho que pela primeira vez, né, na história do PT, ele está formando, não é a primeira vez que ele forma uma frente popular, mas é a primeira vez que essa frente popular tem esse caráter mais típico das frentes populares, né, da década de 1930.